E o mês de agosto finalmente acabou. Enquanto foi um mês bastante positivo para o mercado de ações brasileiro, com o Ibov apresentando alta de mais de 6% no acumulado de agosto, motivado, entre outros fatores, pelo aumento do fluxo de capital estrangeiro aqui na nossa bolsa, para o mercado de fundos imobiliários o mês não foi tão bom assim. Apesar de ter fechado o mês em patamares positivos, a gente viu uma expressiva alta na curva de juros futuro. E isso a gente sabe que não é muito bom para os fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa correlação e também como está a nossa estratégia agora para o mês de setembro. Olá, eu sou a Carol Borges e se você acompanha nosso canal aqui há algum tempo, com certeza já me viu falando sobre a correlação negativa entre os juros futuros de mercado de fundos imobiliários. Quando um sobe, o outro, em geral, tende a cair. E aqui eu estou falando especificamente dos fundos de tijolo. E foi justamente essa alta nos juros que nós vimos ao longo do mês de agosto. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, o mercado já precifica um aumento nos juros agora para o final de 2024. E esse aumento nos juros foi expressivamente superior ao que era visto há uma semana. Então a gente vê que o mercado está pedindo um aumento na taxa Selic. Por outro lado, trazendo aqui o Boletim Focus, que reúne as expectativas de economistas de diversos bancos e corretoras aqui no Brasil, ele traz que essa expectativa se mantém inalterada. Ela, inclusive, está fixa nesse patamar de 10,5% nas últimas 11 semanas. Ou seja, a gente vê que o mercado está pedindo um aumento na taxa de juros, mas os economistas não acreditam que esse aumento deve vir agora para 2024. Bom, e como tudo isso impacta no mercado de fundos imobiliários? Nós temos aqui dois fatores importantes que nós devemos considerar. O primeiro deles é justamente essa correlação negativa entre os juros futuros e o mercado de fundos imobiliários, especialmente os fundos de tijolo. Já o segundo deles é o desempenho operacional desses fundos. E aqui, voltando a nossa análise para o mercado de fundos de tijolo, ou seja, aqueles fundos que investem diretamente em imóveis físicos, a gente vê que alguns parâmetros-chave, alguns parâmetros importantes da operação desses imóveis continuam em bons patamares, em patamares elevados, em patamares saudáveis. E eu estou falando aqui, por exemplo, em níveis de vendas por metro quadrado e inadimplência nos shoppings. Estou falando também das taxas de ocupação do mercado de galpões logísticos, especialmente aqueles próximos à cidade de São Paulo, e também, inclusive, no mercado de lajes corporativas, com uma absorção líquida positiva e um aumento das áreas ocupadas ao longo dos últimos trimestres. Isso tudo mostra que o mercado ele segue se recuperando, ele segue positivo, segue com um desempenho operacional bom. No entanto, a gente tem aquele primeiro fator, que é justamente uma expectativa de juros mais elevados. Com isso, o prêmio de risco exigido pelo investidor aumenta. E isso, inclusive, justifica por que nós estamos vendo alguns fundos de tijolo bons, com bom portfólio e com risco relativamente baixo, entregando aquela rentabilidade de proventos anualizada na casa de 9% ao ano. Essa é uma rentabilidade relativamente elevada e isso justamente acontece porque o valor de mercado acaba não conseguindo acompanhar esse desempenho operacional positivo que esses fundos têm tido. Essa é uma situação que pode, inclusive, trazer algum desconforto para alguns investidores e eles acabam migrando boa parte da sua carteira para os fundos de papel, já que esses sim, eles vão refletir uma variação de CDI, uma variação da inflação de maneira mais direta e de maneira quase que imediata no seu rendimento e, consequentemente, acaba diminuindo a volatilidade da carteira. Mas, por outro lado, a gente tem que os fundos de tijolo, eles acabam apresentando boas oportunidades de compra nesses momentos, porque nós não temos visto uma deterioração do cenário operacional desses fundos. Com isso, aqui na nossa estratégia, a gente não abre mão dos fundos de papel, aqueles fundos que têm títulos de renda fixa na sua carteira e que conseguem entregar boas rentabilidades de provento, mas também temos sim uma participação relevante nesses fundos de tijolo, especialmente esses fundos que possuem uma receita contratada mais previsível. Eu estou falando aqui de galpões logísticos com contratos mais longos, estou falando de shoppings dominantes em suas cidades, em suas regiões, estou falando de lajes corporativas também em boas regiões, alguns fundos que conseguem capturar essas assimetrias de mercado de maneira mais eficiente e também vamos estar expostos a fundos de papel indexados tanto ao CDI quanto ao IPCA.
Essa diversificação, ela acaba trazendo bons resultados em ambos os cenários, com um cenário de juros mais altos ou também em um cenário de juros mais baixos, podendo entregar uma valorização adicional nos fundos de tijolo. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês o desempenho consolidado do mês de agosto dos fundos imobiliários por setor. A gente tem que os fundos de recebíveis, os fundos de papel, continuam entregando, como previsto, os maiores dividendos, as maiores rentabilidades de proventos aqui, na média, em 0,95% ao mês, com desempenho acumulado de 1,13%, ou seja, houve aí uma valorização, uma apreciação no valor de mercado desses fundos de papel ao longo do mês de agosto. Mas o melhor desempenho no acumulado foram os FOFs. E aí os FOFs a gente comenta aqui com uma certa frequência também. Eles são ativos que eles vão trazer um pouco mais de volatilidade da carteira e eles tendem a entregar retornos mais agressivos, ou seja, eles oscilam mais forte tanto para cima quanto para baixo. E aqui a gente viu, nesse caso, mês passado foi uma oscilação negativa, nesse mês uma oscilação positiva. Por isso que nós falamos que os FOFs eles acabam entregando essa volatilidade a mais na carteira do investidor, mas eles também são os responsáveis por entregar esse retorno superior em um mercado positivo. Já os demais setores, como logística, shopping center e até o segmento híbrido, apresentaram um desempenho um pouco mais tímido, mas também positivo. Por outro lado, o único setor que apresentou desempenho negativo em agosto foi o setor de lajes corporativas, aí caindo cerca de 0,25% no acumulado do mês. Apesar desse cenário um pouco menos previsível, essa zona cinzenta a partir do que vai acontecer agora nessa reunião do Copom em setembro, a gente manteve o nosso cenário base inalterado, estimando que a taxa de juros deve permanecer estável em 10,5% ao longo de 2024. Mas a nossa carteira aqui, ela não depende apenas de como vai estar os juros ou a taxa Selic, mas eu quero deixar claro aqui que por mais que nós façamos essas estimativas e tracemos alguns cenários alternativos sobre como vai se comportar o cenário macroeconômico no Brasil ao longo dos próximos meses e anos, a nossa ideia aqui é que comprarmos bons fundos com bom portfólio e capazes de navegar em determinados cenários sem muita turbulência. No final das contas, mesmo que haja um aumento na taxa de juros de curto prazo, a taxa Selic, agora em 2024, se esse aumento causar uma diminuição na curva de juros futura, isso pode ser até benéfico para os fundos imobiliários. Então, nós temos que entender o que nós estamos comprando, como é a geração de renda dessa carteira, para que a gente possa ficar tranquilo e fazer boas alocações sem tomar decisões precipitadas. Falando inclusive aqui do nosso desempenho ao longo do mês de agosto, nós tivemos alguns destaques, como o BTLG e o Core 11. Tá? O BTLG, um fundo de galpões logísticos, fez uma aquisição interessantíssima ali ao longo do mês de agosto, e o Core 11, que depois que passou esse período de frustração do mercado acerca da reavaliação patrimonial do seu portfólio, recuperou parte das perdas aí dos últimos 2 meses. Inclusive, essa foi a grande aquisição do mês, né? O BTLG adquiriu aí um portfólio de 11 imóveis logísticos. O fundo ainda está aguardando a aprovação do CAD e outras diligências, mas no final das contas essa foi uma transação muito bem vista pelo mercado, tá? São 11 galpões logísticos localizados em um raio de até 60 quilômetros da capital paulista, ou seja, aquela região bastante demandada que eu conversei com vocês aqui anteriormente, e ele tem uma estrutura de pagamento interessante. O fundo não irá desembolsar a totalidade do valor da transação agora, nesse primeiro momento. Isso porque o fundo não irá desembolsar a totalidade do valor da transação nesse primeiro momento. Ele fará o pagamento de maneira parcelada, mas ele já passará a receber a totalidade dos aluguéis. Com isso, a rentabilidade nos primeiros 18 meses pode chegar a 14,5% em dividendos, e aí depois que ele realizar o restante do pagamento, ou seja, na estabilidade, há uma estimativa de retorno de 9,5%, né? O cap rate da transação em torno de 9,5%. É uma transação positiva para o PTLG, aumenta o número de imóveis, aumenta a diversificação por inquilino, aumenta a participação do fundo na principal região de São Paulo, na região mais demandada e mais cara de São Paulo, e é uma transação realizada a um preço bastante justo, na nossa opinião. O mercado gostou dessa transação do BTLG e nós também aqui na EK Research temos opinião positiva
sobre essa transação. Então, o fundo continua na nossa carteira recomendada, assim como todos os demais. Nós não fizemos nenhuma alteração na carteira para esse mês de setembro, por mais que a gente tenha esse cenário um pouco incerto, como eu comentei ao longo de todo o vídeo, a gente acredita que a carteira está bem posicionada para capturar eventuais picos inflacionários, para navegar um cenário de Selic mais elevada e também para ter uma boa valorização caso a gente veja o mercado precificando uns juros mais baixos. Mas no acumulado do ano a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo, que é justamente entregar um retorno acima do IFIX com um nível de risco mais baixo. Então, se você quiser acompanhar nossa carteira recomendada, quer ter acesso a esse relatório completo, é só se cadastrar no site da EK Research. O cadastro é completamente gratuito e você encontra o link aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até o mês que vem.